Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é janela de transferências, mas também é futebol espanhol, as duas coisas estão interligadas aí, porque acabou de ser confirmada a dupla transferência do Valência para o Vila Real. E aí, tudo bem, muita gente pode pensar, tá, e daí, né? O que é importante nisso? O importante é pensar no processo que está em andamento em relação a Valência afundando, então é um enfraquecimento gritante do Valência, e o fortalecimento do Vila Real construindo um bom time para a próxima temporada. Pensando 2020, 2021, o Vila Real começa a pensar em projetar, em construir um projeto para brigar por vaga na Champions. Não é nada de outro mundo imaginar isso como uma realidade. A gente sabe que é difícil essa briga dentro do Campeonato Espanhol, né? Até por saber que você já tem naturalmente as vagas aí para Barcelona, Real Madrid, Atlético, então em geral sobra uma vaga para ser disputada, muitas vezes o Sevilha é essa força, em outros momentos é o Valência, a gente viu nos últimos anos Atlético Bilbao, Real Sociedad se alternando, entrando e saindo da briga, o Getafe nos últimos anos tem sido forte também. O Vila Real começa a montar um elenco muito interessante e muito completo. E inclusive fazendo a festa no saldão, na liquidação que o Valência está promovendo. E aí tem um aspecto bastante grave para a gente tocar mais uma vez aqui, não vai ser a primeira vez. Agora, em primeiro lugar, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho aí para saber quando tiver vídeo novo aqui também. E eu quero saber nos comentários, para onde você acha que esse Valência vai? Qual vai ser o rumo de um clube que vai perdendo jogadores importantes a preço de banana, vai perdendo jogadores sem nem fazer caixa? E aí tem muito a ver com a gestão desastrosa do Peter Lim. Eu gravei um vídeo sobre isso há algumas semanas aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima o link, falando sobre como vem sendo esse relacionamento desastroso entre direção, entre proprietário e clube, e torcida, que tem afundado bastante o clube. Isso já tinha tido sinais importantes na temporada passada, na saída do Marcelino, que foi um cara fundamental para o Valência nos últimos anos, estabelecendo o time com estabilidade mesmo, né, com regularidade em bom nível. Aí depois as saídas de membros importantes de diretoria de futebol, e agora de jogadores também. Então o que existe nesse momento é um processo de tentar diminuir o tamanho do dinheiro que está aplicado ali. Então ele está tentando recuperar, levantar caixa vendendo jogadores que são importantes, mas também vendendo referências, vendendo jogadores que são símbolos do Valência forte dos últimos anos. E o Parejo é um grande símbolo disso. Porque da mesma forma que o Marcelino foi lá atrás é modo de dizer, né? Porque ele saiu um pouquinho antes da temporada passada começar, mas Marcelino e Parejo formaram uma dupla fundamental, por exemplo, no título da Copa do Rei. Também cheguei a gravar vídeo sobre isso aqui no canal na época, como o título era muito com os dois como símbolos, personificando o que era aquele Valência. E agora a gente já tinha visto nas últimas semanas o Ferran Torres ser vendido por um preço abaixo de valor de mercado para o Manchester City, potencial, garoto, mais um desses casos em que mais para frente é muito provável que o Valência olhe para trás e pense, olha quem eu tinha aqui e por quanto ele saiu. Se a gente for pensar, né, o Valência passou por isso na virada da década passada, né, na virada ali do final dos anos 2000, início dos anos 2010, o Valência sofreu com isso. Chegou a ter Davi Villa, Davi Silva, Mata, entre outros grandes jogadores e que acabaram não ficando também por conta do enfraquecimento, dos problemas financeiros, econômicos que o Valência passou naquele período. Então agora, falei do Ferran Torres e agora de uma vez só, dois e com a possibilidade de um terceiro indo para o Vila Real. Dani Parejo, Coquelin e é possível, tem sido especulado, que o Gabriel Paulista possa ser mais um. Esse ainda não está confirmado, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. Tem alguns aspectos aí. O primeiro é lembrar que existe uma rivalidade, é uma rivalidade recente, essa rivalidade entre Valência e Vila Real, mas é o derby da comunidade valenciana, como é chamado, né? O derby da comunidade, até porque os dois clubes estão na mesma região e com o fortalecimento do Vila Real, que é um processo recente, o Vila Real cresceu nessas últimas 2 décadas, ele se coloca como um clube de Série A, um clube de primeira divisão e passa a competir, a chegar a ter resultados importantes, né? Semifinalista, por exemplo, de Champions, e além de boas campanhas dentro do Campeonato Espanhol. Então essa rivalidade cresceu, né? Nasceu de uma forma recente, com os dois disputando esse status de qual seria o time mais forte dessa região dentro do Campeonato Espanhol. Não comparando história, porque aí obviamente o Valência está na frente, mas comparando esse período recente. E agora é um duríssimo golpe para o torcedor do Valência, porque o torcedor do Valência já está tendo que digerir esse desastre que é a gestão do clube, essa relação com o Peter Lim, o fato do próprio clube, né,
a filha do Peter Lim ter falado, eu falei sobre isso no vídeo que eu já citei aqui, mas a filha dele ter falado, o clube é nosso, a gente faz o que quiser, e esses caras não entenderam ainda que a gente pode fazer o que quiser, se referindo aos torcedores. Então, é uma situação muito delicada. E agora, quando a gente fala das transferências em si, e aí levando um pouco pro outro lado, mas passando pelos dois lados, né? O Parejo era o coração desse time nas últimas temporadas. O meio-campista que, na posição, nessa função, um dos melhores de La Liga nos últimos anos, atingiu uma regularidade que não tinha tido até então na carreira, então o Valência foi muito importante para ele se consolidar como um jogador importante, um cara que condiciona a forma do time jogar, que toma conta de jogos, que faz a equipe dominar partidas e achar soluções pela qualidade de passe, de distribuição no centro do campo. É um cara muito difícil de imaginar uma substituição automática aí pro Valência. Ainda mais quando a gente fala de boa parte do time se desfazendo, ainda sem muito rumo, né? Então o Javi Gracia foi contratado para ser o treinador do Valência, mas vai ter um desafio, porque não existe muita perspectiva de investimento e, por enquanto, o que a gente vê é uma debandada. É uma liquidação, é um saldão do Valência que não tá fazendo dinheiro com isso. Pra se ter uma ideia, essa operação Coquelin-Parejo é inacreditável. O Coquelin tá saindo por 8 milhões de euros e dentro desse processo aí o Parejo tá saindo de graça, ou seja, o melhor jogador do Valência, o mais importante jogador do Valência nesses últimos anos, tá indo de graça para um rival regional que é um concorrente direto por vagas em competições europeias e que agora passa a ter um projeto muito mais animador do que o do Valência. E aí o que pode acontecer? Esse combo, Parejo e Coquelin, considerando possíveis bônus, cláusulas, pode chegar a 11 milhões de euros, que é um valor inacreditável, porque o Parejo seria um jogador para custar o dobro disso tranquilamente dentro do mercado, no mínimo. E ele acaba saindo de graça. Um pouco pelo desgaste, por também ter se posicionado lá atrás, falando que estava ao lado do Marcelino, que saiu por conta desses desentendimentos, por ter questionado e criticado a gestão do próprio Peter Lim. Então ele acabou virando um porta-voz da torcida, um cara muito identificado e que também rendia dentro de campo. E aí vamos transferir o papo agora pro outro lado, pro lado do Villarreal, porque aí a gente entra nos reforços. O Villarreal contratou o Unai Emery para a próxima temporada, que é um treinador que já teve bons trabalhos dentro do futebol espanhol, e ele vai ter um bom elenco nas mãos. O Villarreal perdeu peças importantes, né? Bruno e Cazorla são dois jogadores importantíssimos. O Bruno sofreu muito nos últimos anos com lesões, mas foi um jogador fundamental, uma carreira brilhante dentro do Villarreal, um dos símbolos da posição, se a gente for olhar para os últimos 15 anos, 10 anos aí de La Liga, porque ele sempre esteve fora do radar das grandes estrelas, dos grandes candidatos, dos grandes campeões, né? Real Madrid, Barcelona, Atlético, mas ele sempre foi um jogador rendendo à altura dos principais meio-campistas. É claro que por não ter jogado quase nada nesses últimos anos, ele acaba nem sendo muito lembrado, mas já é uma transição, né? De um jogador que deixa de fazer parte do elenco, e o outro, o Cazorla, que jogou muito bem nessa temporada e agora foi trabalhar com o Xavi no Al-Sadd do Catar. Então, tem dois jogadores importantes saindo. Mas o elenco do Villarreal ainda tem jogadores muito interessantes, principalmente de ataque. Se a gente for falar de Gerard Moreno, tem a possibilidade de ele fazer ataque com o Paco Alcácer. Você tem pelo lado do campo o Chukwueze como opção também. Acho que o grande ponto aí era a faixa central do campo. E aí, é exatamente onde o Villarreal vai no Valência atacar no mercado e contratar com ótimas oportunidades. Porque você consegue contratar um jogador que controla o meio-campo com passe, que é o Parejo, e contrata um outro que tem a ver com o estilo do Unai Emery também, que é o Coquelin, que já não é um jogador desse mesmo nível, mas que pode se encaixar nessa faixa de campo, pensando aí que o Anguissa, por exemplo, não deve mesmo permanecer na equipe do Villarreal. Então você tem essa lacuna de um jogador um meio-campista de força física, de ocupação de espaço, de pressionar para tentar recuperar a bola em outros momentos, fazendo essa combinação com o Parejo. E pensando do ponto de vista de tirar do Valência e levar para o Villarreal, também facilita o processo. O Parejo, em outros momentos na carreira, era um jogador que não tinha um encaixe tão fácil de se imaginar, por não ser um jogador dos mais intensos, por não ser um jogador de tanta intensidade física mesmo, de capacidade física para ocupação de espaço. E aí o fato de você já levar o companheiro de centro de campo, que jogou várias vezes ao lado dele, né, em outros momentos o Kondogbia, mas o Coquelin pode fazer essa dupla, e aí pode ser um encaixe até natural, né? Você simplesmente transporta de um time para o outro a dupla de meio-campistas. E o restante dessa formação já está bem desenhada. O Villarreal já tem opções, pode fortalecer a sua linha de defesa, acho que tem como evoluir nas laterais também, se a gente for pensar para essa próxima temporada, mas outra contratação interessantíssima, Takefusa Kubo,
Eu gravei vídeo sobre o Kubo aqui no canal, vou deixar aqui em cima também, na época, um pouco antes do final do campeonato, como ele virou uma sensação enorme pela excelente temporada que fez com o Mallorca. Então mesmo num time que estava lutando ali aos trancos e barrancos para tentar permanecer na elite, o Kubo foi um jogador que mostrou muita capacidade individual, muita capacidade técnica, muita personalidade para virar a estrela do time e para tentar gerar alternativas, soluções, partir com a bola dominada. E aí tá um outro ponto muito interessante, como que ele vai se encaixar nesse time do Villarreal? Ele vai ser o ponta pela direita, o meia pela direita, como ele jogou na equipe do Mallorca, conduzindo a bola pelo lado do campo? É o setor em que, em tese, o Chukwueze seria o titular. Agora, ele pode jogar por dentro também. E ele fez isso muitas vezes na própria seleção japonesa, atuar por dentro e explorar esse espaço entre as linhas para ser acionado ali pela agilidade que tem com controle de bola, com um drible curto. Então ele também dá uma alternativa tática interessante para o Unai Emery, que vai reencontrar no elenco, e aí de novo a gente fala sobre profundidade de elenco, e tem outros garotos dentro do Villarreal que são interessantes, nem vou citar o elenco como um todo aqui não, mas tem outras opções de composição, mas o Iborra é um que vale destaque também. O melhor momento da carreira do Iborra foi no Sevilha com o Unai Emery, quando ele foi transformado de um meio-campista, um volante de força, em um meia de chegada, um chegador à área, justamente com essa potência física para atacar a área e concluir jogadas. Foi a principal temporada, até do ponto de vista goleador do Iborra, que virou um jogador que naquele período foi até uma estrela dentro do campeonato, pelo que ele produzia. Então essa capacidade física para atuar numa faixa mais avançada, atacando a área e muitas vezes definindo dessa forma, fez com que ele virasse um jogador de confiança do Unai Emery. Então também tem um reencontro interessante aí. E aí, mais uma vez, né? Como que ele vai pretender montar esse sistema? Como que vai passar pela cabeça de que forma encaixar as peças? A gente vai ter que esperar para ver. Agora, são sinais animadores de um projeto que começa a ganhar corpo, de um Villarreal que pode sim ser um candidato à vaga na Champions na próxima temporada. E fazendo muito disso às custas do Valência, enquanto o Valência está afundando e com péssima perspectiva por conta dessas grandes derrotas do ponto de vista do clube mesmo. A gestão até pode imaginar que está fazendo, pode até tentar vender essa imagem de que, na verdade, é uma grande reformulação, é uma limpa, vamos reduzir salário, vamos tentar fazer caixa, mas na prática o que a gente vê é um Valência sem rumo, é um Valência abrindo mão de peças importantes sem ganhar praticamente nada. E sem saber o que vai vir pela frente. Sem saber quem também vai querer embarcar nessa ideia de um clube que, no atual momento, não tá caminhando para um lugar muito legal. É claro que essas coisas podem mudar, né? Numa dessas, o Valência consegue se ajustar, faz boa temporada. Mas é bom lembrar que, antes do Marcelino, né, e essa temporada já foi uma temporada conturbada com o Celades no comando, agora, antes do Marcelino, o Valência teve anos bem complicados. Anos de meio de tabela, períodos de temporadas de parte de baixo da tabela. Então é importante o Valência abrir o olho também, porque em alguns momentos essas gestões desastrosas levam a resultados que antes pareciam quase impossíveis, de tão improváveis. E o próprio Valência já viveu isso com vários técnicos que passaram num espaço curto de tempo. Hoje, com o enfraquecimento do elenco, esse sinal de alerta tem que ficar ligado. Enquanto, do outro lado, o alerta é positivo. É um alerta para o Villarreal podendo montar uma boa equipe. Quero saber de vocês aqui embaixo o que vocês esperam do Valência e do Villarreal. Se vocês acham que o Villarreal pode, de fato, montar esse time para dar trabalho, para ser uma das sensações, uma das atrações da próxima temporada. Ainda tem janela, ainda tem período, de várias semanas ainda até o início do Campeonato Espanhol, então as coisas vão mudar, devem mudar, outras transferências devem acontecer, mas acho que é relevante isso que está acontecendo entre esses dois rivais aí da comunidade valenciana e principalmente pelo projeto que o Unai Emery começa a construir, tendo boas peças nas mãos para montar um bom time. Quero saber de vocês se vocês já projetam algum time, alguma formação, no caso do Villarreal, e o que vocês imaginam, se o buraco pode ser fundo mesmo para o Valência. Comentem aí, participem. Um abraço, se inscrevam também. Até a próxima.